Salmo capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis, então, a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Fujam para as montanhas é uma frase um tanto cômica para se referir a uma circunstância para a qual não há esperança, não há salvação. E a impressão que temos é que não há esperança e nem salvação para o mundo no qual nós vivemos. E nos parece que a única coisa que podemos fazer é, de fato, fugir para as montanhas. O tarifaço, por exemplo, de 50% sobre os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos gera prejuízo para setores produtivos aqui no Brasil. O que, por um lado, pode ser positivo, porque se a gente não exportar carne vermelha para os Estados Unidos, essa carne vai ficar aqui dentro e automaticamente o preço vai cair, né? E de repente todo mundo vai conseguir cumprir, né? O Lula vai conseguir cumprir a promessa dele e a gente vai, todo mundo comer, eu sempre esqueço a peça, picanha, né? De repente com a ajuda do Trump, né? Atrapalhando as exportações brasileiras, a carne aqui dentro cai e todo mundo consegue fazer um churrasquinho de picanha. Mas, por outro lado, as empresas e os setores que exportam, de repente eles vão ter que demitir, né? Porque o mercado americano não mais compra aqueles produtos, aquele produto ali, a empresa, ela necessariamente vai ter que diminuir a produção, e ao diminuir a produção, talvez o empresário vai pensar, bom, eu não posso manter toda essa força produtiva aqui, eu vou ter que demitir algumas centenas ou, de repente, algumas milhares de pessoas. Isso, embora todo mundo vai conseguir comer picanha, isso vai trazer alguns reflexos maléficos para a economia do Brasil. E daí, se o Brasil retaliar, né? Se o Brasil retaliar e taxar os produtos americanos, o que vai acontecer é que nós vamos pagar mais caro por esses produtos. Porque, na verdade, a taxação, né, quando o Trump taxa os produtos brasileiros, o que ele está fazendo é que os americanos paguem mais caro pelos produtos brasileiros. Então, na verdade, quem está... Dois grupos de pessoas estão pagando a taxação. Os empresários que exportam, porque agora fica mais difícil vender, e aqueles consumidores americanos que gostam dos produtos brasileiros, mas agora vão ter que pagar mais caro por eles. Né? Então, se o Lula retaliar, o que vai acontecer é que as empresas americanas vão achar mais difícil de exportar para nós, e ao mesmo tempo nós teremos que pagar mais caro pelos produtos americanos, se é que nós consumimos esses produtos. Isso não é essa notícia de que de repente nós teremos que pagar mais caro por produtos importados nunca é uma boa notícia para os nossos bolsos e para nossas contas bancárias. E por falar em bolsos e contas bancárias, é absolutamente irritante perceber que empresas de cartão de crédito estão usando Trump como uma marionete para atacar o Pix. Justamente o Pix, que é a única coisa boa que o Banco Central fez pelo Brasil e pelos brasileiros nas últimas décadas.
Ao ouvirmos essas notícias do mundo político, econômico, nós somos tentados a realmente fugir para as montanhas. Mas não é apenas a política e a economia, porque a cada novo dia, a cada dia que passa, nós temos a percepção de que o mundo está cada vez mais hostil a Jesus e aos seus discípulos. Até mesmo políticos, até mesmo economistas e as suas instituições. A cada dia que passa, nós percebemos esta hostilidade. Nós percebemos essa hostilidade e ela não é uma mera rejeição da fé cristã. Porque se ela fosse a mera rejeição da fé cristã, não haveria nenhum problema. A verdade é que muito mais do que a mera rejeição, o mundo, as pessoas e as suas instituições estão ativamente cada vez mais hostis aos cristãos e a qualquer coisa que os lembre de Jesus. E nós percebemos essa hostilidade sempre que somos pressionados a manter a nossa fé apenas na privacidade das nossas vidas. Quando somos advertidos que se dermos publicidade ao que cremos, nós arcaremos com as consequências, as quais podem incluir, por exemplo, a perda do emprego, de repente uma multa, né? Alguém se sentiu ofendido porque você falou que o homossexualismo, a prática homossexual é pecado, e a pessoa te processa, o juiz te condena e você tem que pagar uma multa. Ou, de repente, até mesmo a pena de encarceramento. Ao percebermos a hostilidade do mundo por causa da nossa fé em Jesus, nós somos tentados a fugir para as montanhas. Mas pior e mais irritante do que isso é o surgimento de pastores de internet. Pastores que resolveram monetizar o medo e a falta de conhecimento dos crentes em Jesus. Como ladrões que visam matar, roubar e destruir, esses mercenários disfarçados de pastores, em vez de infundirem fé nos crentes, inspiram e infundem apenas o alarmismo, apenas o catastrofismo entre os cristãos desavisados. Tá vendo aqui? Peraí. Eu vou deixar sem volume e eu vou continuar falando no microfone que pelo menos ele vai gravar o que eu tô falando. Só depois eu vou ter um trabalhão para filtrar todo esse ruído, hein? Mas tudo bem. Esses pastores de internet, eles contam os seus sonhos, entre aspas, e profecias, entre aspas, não com o objetivo de exortar, consolar e edificar os crentes, porque esse é o objetivo das profecias, né? Aquele que profetiza, ele deve profetizar com o objetivo de exortar, consolar e edificar. Mas não, eles contam os seus sonhos e profecias, entre aspas, com o único objetivo de amedrontar os crentes e fazê-los fugir para as montanhas. Tal qual os 10 espias que não tiveram o mesmo espírito e fé de Josué e Caleb, esses pastores de internet levam os crentes em Jesus a duvidarem do poder e da bondade de Jesus. Dizem eles que não há como obedecer às ordens de Jesus e não há como Jesus ser fiel às suas promessas, tal qual os 10 espias fizeram lá no Êxodo.
Não, 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 não. Aquilo. Deus está ordenando que a gente entre na Terra Prometida, mas não tem como entrar na Terra Prometida. Não tem como obedecer às ordens de Deus. E Deus não vai ser fiel às suas promessas. O melhor que nós podemos fazer é fugir para as montanhas, ou no caso deles era voltar para o Egito. Dizem eles que não há como obedecer às ordens de Jesus e não há como Jesus ser fiel às suas promessas. Não há como conquistar o Brasil. Não, já era. Está tudo perdido. Acabou. Né? Se você vê os títulos e as thumbs dos vídeos desses caras, é isso, é catástrofe. É alarmismo. Já era, acabou. É o fim. Não há como conquistar o Brasil e muito menos o mundo para Jesus. Não, já era. Só nos resta fugir para as montanhas e esperarmos o fim do mundo, esperarmos a volta de Jesus. E é deste modo que eles monetizam o medo e a falta de conhecimento de cristãos desavisados. Porque eles vivem dessas profecias e sonhos cada vez mais catastróficos e alarmistas, os quais são consumidos por cristãos sem conhecimento, que se deixam levar por esses conteúdos que são danosos para a sua alma e para a sua fé, gerando um número incrível de cliques e visualizações, engordando deste modo as suas contas bancárias com o dinheiro oriundo do YouTube e outras plataformas. Isso sem falar naqueles que vendem cursos e outros apetrechos que supostamente servirão de auxílio para os crentes na sua fuga metafórica e literal para as montanhas. Tem um cara que diz, não, tem que fazer o seguinte, ó, tu tem que comprar um gerador e tu tem que estocar combustível porque a coisa vai ficar difícil. E eu fico pensando, tá bom, vai ficar difícil por quanto tempo? Porque tu vai comprar um gerador, né? Tá bom, o gerador ele precisa de diesel para funcionar. Quanto de diesel tu vai precisar estocar para gerar eletricidade por um mês? Ou por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 6 meses, ou por um ano? Nem mesmo um milionário que tenha R$1 milhão, porque a pessoa ser milionário não é tão difícil assim, né? R$1 milhão parece muito dinheiro, mas a verdade não é tanto se você for considerar. Nem mesmo aquele milionário que só tem míseros R$1 milhão, nem esse cara consegue estocar diesel para poder gerar eletricidade por um ano. Então esses caras, além de amedrontarem os crentes, tratam os crentes como se eles fossem trouxas. Já outros mercenários disfarçados de pastores, além de monetizarem os seus sonhos e profecias claramente fabricados e inventados, eles se fingem de insiders do mundo político. Eles fingem saber o que se passa no gabinete oval, lá na Casa Branca. Ó, o Trump vai fazer isso, ó. E ele vai fazer isso por causa disso, tá? O objetivo dele, o Trump tá jogando xadrez 3D. Ele tá fazendo isso porque ele quer atingir aquilo. Os caras, da mesma forma como tem aquele cara que finge que consegue entrar na sala do trono para ouvir o que Deus está sussurrando nos ouvidos de Jesus, esses caras fingem saber o que se passa na sala oval da Casa Branca. E eles fazem isso para monetizar as suas análises, entre aspas, econômicas e geopolíticas, que são risíveis, alarmantes, catastróficas e mais falsas do que o bronzeamento laranja do Trump. E o que é pior é que esses falsos profetas, que se fingem de insiders do mundo político, estão corroendo a fé dos crentes
desavisados e medrosos, fazendo com que a fé desses crentes, que deveria estar em Jesus, seja colocada em personagens do mundo político e econômico. Até um tempo atrás, o salvador do Brasil seria o Elon Musk, né? Porque ele revelaria documentos secretos que mostram as tramóias do STF, mas agora que o Elon Musk se voltou contra o Trump, o Elon Musk já não vai mais ser o herói do Brasil. Fazendo com que a fé dos crentes, que deveria estar em Jesus, seja colocada em personagens do mundo político e econômico, esses falsos profetas que se fingem de insiders, eles se tornam culpados, eles tornam os crentes culpados de idolatria, porque a Escritura nos adverte, né? Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então, o salmista, no Salmo 146, está comparando e contrastando a fé em políticos e a fé em Deus. E ele diz, não confiem nos políticos. Sabe por quê? Ainda que eles tenham boas intenções em prometer aquilo que eles estão prometendo, Deus estala os dedos e eles morrem. Eles voltam ao pó. E nesse mesmo dia acabam seus planos. Também no Salmo 118, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E Jeremias também se atreve a dizer, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias diz, olha, a partir do momento que tu começa a confiar no ser humano, o teu coração se desvia do Senhor. A tua confiança deveria estar no Senhor, não no ser humano. Não em quem é o presidente da República ou quem é o ministro do STF. Não, a tua confiança não deve estar no ser humano, não deve estar em príncipes, deve estar no Senhor. E ao fazer isso, ao levar cristãos medrosos e desavisados a transferir a sua fé de Jesus para personagens do mundo político e econômico, esses falsos profetas, além de falsos profetas, eles se tornam profetas que falam em nome de outros deuses. Porque a idolatria não é apenas com relação a Baal. Um falso profeta que fala em nome de falsos deuses, de outros deuses, não é apenas o profeta de Baal ou os profetas de Azerá. São também aqueles profetas que falam em nome de um líder político. São também aqueles profetas que levam os crentes a desviarem a sua fé de Jesus para um líder político. Eles estão falando em nome de falsos deuses. E foi quando Jesus se apresenta como o bom pastor do rebanho que Deus lhe confiou, foi contra esses mercenários e ladrões disfarçados de pastores que Jesus falou. O ladrão, muitas vezes a gente pensa que aqui se refere ao diabo. A gente pode aplicar isso aqui ao diabo, mas na verdade o ladrão aqui não é necessariamente o diabo. O ladrão é aquele indivíduo que deveria pastorear o povo de Deus, mas resolve monetizar o medo do povo de Deus. Para usar a linguagem do profeta Ezequiel no seu capítulo 34, em vez de ele apacentar o rebanho, ele resolveu apacentar a si próprio. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Diante da hostilidade do mundo por causa da nossa fé em Jesus e ante esses mercenários disfarçados de pastores que usam a hostilidade do mundo a Jesus para monetizar o mundo e a ignorância dos crentes, nós somos tentados a desistir de tudo como se nada valesse a pena, como se nada pudesse ser feito e simplesmente fugir para as montanhas. Não existe solução. Não adianta nem mesmo falar a palavra de Deus com fidelidade, porque as pessoas não estão nem aí para a pregação da palavra de Deus, uma pregação fiel. Então, só nos resta fugir para as montanhas. Mas nós não devemos fugir para as montanhas porque essa fuga implica um retrocesso na fé. Um retrocesso da fé em direção à perdição. E destes Deus não se agrada. Escreveu o autor de Hebreus, né? O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele. E daí o escritor de Hebreus afirma: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós não somos daqueles que fogem para as montanhas, nós somos da fé. Nós somos aqueles que perseveram na fé para a preservação da alma. Sendo que nós não devemos nem podemos retroceder da fé para fugir para as montanhas, em primeiro lugar nós devemos rejeitar a monetização da hostilidade do mundo aos crentes em Jesus, e em seguida nós devemos entender a razão dessa hostilidade. Por que o mundo é hostil a Jesus? Por que o mundo é hostil aos discípulos de Jesus? Por que os regimes da China e da Coreia do Norte perseguem os discípulos de Jesus? Um estudioso cristão contemporâneo nosso afirmou o seguinte: o mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem irão para o céu. O mundo não se sente ameaçado por pessoas assim. Por pessoas que creem que quando elas morrerem elas vão para o céu. O que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida, aqui e agora, ameaçando deste modo as suas estruturas de poder. O mundo não se importa se somos discípulos de Jesus na privacidade das nossas vidas. Mas o mundo se torna hostil quando vivemos a nossa fé de forma pública. Ai de nós, se nós nos atrevermos a discutirmos a sexualidade humana de acordo com o propósito para o qual ela foi criada por Jesus. Ai de nós se nós fizermos isso. Ai de nós se afirmarmos que, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus limitou os poderes do governo a uma missão apenas. A única missão que Jesus entregou aos governos humanos é a segurança pública. Romanos 13. Proteger os maus, proteger os maus é um governo corrupto que faz isso. Proteger os bons e punir os maus. Segurança pública. Mas ai de nós se nós afirmarmos isso. O Lula não vai gostar de saber que ele não recebeu de Jesus autoridade para
gerir a educação, a economia, a saúde. O Lula não vai gostar de ouvir que Jesus só entregou a ele a segurança pública. O Trump também não vai gostar de ouvir isso. Né? Percebe? Olha só. Sendo que a única missão que Jesus entregou aos governos humanos é a segurança pública, é a proteção dos bons e a punição dos maus, o Trump não tem autoridade para taxar os produtos brasileiros. Porque o Trump não foi chamado para gerir a economia americana. A única função do Trump com relação aos Estados Unidos é proteger os bons e punir os maus. É a segurança pública do povo americano. Romanos 13. Romanos 13 não fala de, olha, se de repente a economia do país estiver mal, a autoridade civil vai fazer aquilo ou aquilo. Não. A única função da autoridade civil é proteger os bons e punir os maus. Não é cuidar da economia, não é taxar os produtos brasileiros, no caso do Trump, né? Quando o Trump taxa os produtos brasileiros, ele está se rebelando contra Jesus, porque Jesus limitou a autoridade dele, e se o Lula retalhar, o Lula também estará se rebelando contra Jesus. Mas nem o Trump, e nem o Lula, e nem qualquer outro governante que exista nesse mundo vai gostar de ouvir isso. E é por isso que os crentes chineses são perseguidos. Porque os crentes chineses dizem para o governo comunista chinês o seguinte: vocês não têm autoridade de Jesus para fazer o que vocês fazem. E é por isso que os crentes chineses são perseguidos pelo governo chinês. A mesma coisa com o governo coreano perseguindo os crentes coreanos. Jesus, em Romanos 13, limita a autoridade dos governantes humanos à segurança pública. E a razão pela qual nós não temos segurança pública é porque o governo quer cuidar de tudo. E quando você quer cuidar de tudo, você não consegue fazer nada de forma correta, né? Quando você tem várias coisas para fazer e você resolve fazer elas todas ao mesmo tempo, já se sabe que o trabalho que você vai fazer não vai ser um trabalho muito bom, né? Porque você vai ter que fazer de forma apressada aqui para conseguir fazer aqui e depois lá e depois lá. O trabalho não vai ser bom. Vai sair um trabalho porco. E é por isso que nós não temos segurança pública. É por isso que agora, de noite, não é muito seguro sair andando por qualquer lugar por aí, né? A pessoa se arrisca a ser assaltada e de repente até morta. O governo resolveu fazer tudo e no fim, tudo aquilo que o governo resolveu fazer, ele não consegue fazer de forma correta. É por isso que se tu vai na UPA, tu vai ser mal atendido lá, né? Tu vai ficar, tu tá lá com dor, tá se sentindo mal e tu vai ficar horas lá com dor e se sentindo mal. De alguns meses atrás, acho que de repente até quase um ano atrás, não sei, eu vi um videozinho de um camarada, coitado, foi procurar ajuda numa UPA lá no Rio de Janeiro. O cara tava sentindo dor no corpo inteiro. E daqui a pouco as pessoas que estavam ali também esperando atendimento verificaram que o homem estava morto. O homem estava lá sentado esperando atendimento médico, com dor. E daqui a pouco foram ver, o cara estava morto. A saúde é uma porcaria, a educação é uma porcaria, tudo é uma porcaria, porque o governo resolveu fazer tudo. Os governantes resolveram se rebelar contra Jesus, conforme o Salmo 2 afirma. Eles se rebelam contra Deus e contra o seu ungido. Eles resolveram fazer tudo. E ao resolverem fazer tudo, eles fazem tudo porcamente. E é por essa razão que os impérios, quando Davi
Quando Davi não, desculpe, quando Daniel vai citar os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano, é por isso que Daniel usa a imagem de bestas. Porque aqueles governos eram governos totalitários. Governos que resolveram abarcar tudo. Eles resolveram cuidar de tudo. E é por isso que eles são chamados por Daniel de bestas. Eles são monstros. Eles são monstros que, ao quererem cuidar de tudo, se tornam totalitários. Quando afirmamos que a palavra de Deus, tanto escrita quanto encarnada, deve governar cada aspecto da vida humana neste mundo criado por Deus, o mundo se torna hostil a nós. E ao notarmos que aqueles que Deus apontou para cuidar da segurança pública, segundo a lei de Deus, aqueles que, segundo os mandamentos de Deus, deveriam proteger os bons e punir os maus, quando nós notamos que eles próprios rejeitam a lei de Deus, quando eles próprios se tornaram ímpios e passaram a chamar o bem de mal e o mal de bem, e como consequência passaram a proteger os maus e a punir os bons, quando nós percebemos isso, qual é a tentação que nós sofremos? Nós somos tentados a fugir para as montanhas. Por mais incrível que pareça, nós acreditamos nessa frase cômica e pensamos que só nos resta fugir para as montanhas, como os amigos de Davi estavam aconselhando ele aqui no Salmo 11, versículo 1. Porque se forem destruídos os fundamentos, conforme questiona o Salmo 11, versículo 3, o que mais poderá fazer o justo a não ser fugir deste mundo para as montanhas, para se isolar da sociedade? O problema é que se realmente fugirmos da sociedade para as montanhas, para nos isolarmos do mundo, nós trairemos a Jesus. Nós trairemos a Jesus e seremos desleais para com Ele. Porque a fé cristã jamais pode ser limitada à privacidade das nossas vidas. A fé cristã não é privada. A fé cristã é, pela sua própria essência e natureza, é absolutamente pública. Isso fica claro a partir da ordem de Jesus na grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, no grego, literalmente, discipulai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Limitar a fé cristã à esfera privada das nossas vidas significa negar a Jesus e tudo que ele fez e conquistou, porque não há nada mais público do que discipular as nações. Não há nada mais público do que ensinar as nações a obedecer a Jesus. Se nós fugirmos do mundo para as montanhas, para nos isolarmos da sociedade, nós jamais cumpriremos as ordens de Jesus. As nações jamais serão discipuladas e nem ensinadas a obedecer o que Jesus ordenou. E, na verdade, durante a história da igreja cristã, muitos de fato, fugiram para as montanhas. O movimento monástico nada mais é do que uma fuga para as montanhas. Os monastérios, os monges na Idade Média, né? Eles observavam a população ao seu redor e eles diziam, essa população aí, eles dizem que são cristãos, eles dizem que amam a Deus, mas eles se comportam de forma contrária a Deus. Vamos nós aqui, nós que realmente amamos a Deus, nós que realmente queremos ser fiéis a Deus, a Jesus, vamos nós aqui nos juntar, vamos nos isolar da sociedade e vamos nós viver aqui em comunidade. Esse foi um movimento monástico durante a Idade Média.
Mas Jesus não disse para fugir do mundo, né? Jesus não disse para se isolar da sociedade. Na sua oração sacerdotal, Jesus disse: Eu não peço, Pai, que tu os tires do mundo. Jesus não quer que nós fujamos do mundo. Há um aspecto em que nós devemos fugir do mundo, sim. Naquele aspecto em que João fala na sua epístola, quando ele diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tudo isso não vem de Deus, vem do mundo, tudo isso é mal. Então, nesse sentido, sim, nós fugimos do mundo, né? Nós fugimos da influência do mundo. Mas, num outro aspecto, nós não devemos fugir do mundo. Porque se todos os crentes fugirem do mundo, quem é que vai pregar o evangelho para os teus parentes? Né? Não vai sobrar ninguém para pregar o evangelho. Fugir para as montanhas, então, não é uma opção viável para um discípulo de Jesus. Mas um cristão neófito, talvez ele pense, tá bom, mas por que Jesus então ordenou fugir para os montes? Se vocês se lembrarem da pregação, não, do sermão profético de Jesus, tem um momento lá que Jesus diz que será necessário que seus discípulos fujam para os montes. Em primeiro lugar, é necessário afirmar que nós estamos usando a expressão fugir para os montes no seu sentido figurado para ilustrar a tentação escapista de isolar-se do mundo e fugir da sociedade. E, em segundo lugar, é necessário reconhecer que a ordem de Jesus para fugir para os montes é bem específica do ponto de vista histórico e geográfico. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem no campo da cidade, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, quais mulheres? Não uma crente brasileira, não. Uma discípula de Jesus que mora na Judéia. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, em terra de Canaã, né, naquela região lá, e ira contra este povo. Qual povo? O povo de Israel. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, e Jerusalém será pisada por eles. Quando vissem Jerusalém cercada por exércitos, os discípulos de Jesus que estivessem na região da Judéia, em vez de entrarem na cidade, eles deveriam literalmente fugir para os montes. Porque Cristo usará aqueles exércitos que cercam Jerusalém para trazer juízo e vingança contra os judeus, por todas as suas infidelidades a Deus, incluindo a sua rejeição a Cristo. Mas isso não está à nossa frente. Isso não está no nosso futuro. Isso, na verdade, está no nosso passado. Porque tudo isso se cumpriu no ano 70 da nossa era. Pois conforme o relato de Flávio Josefo foi um judeu que viveu exatamente nessa época. Ele era um comandante dos exércitos judeus, mas ele se rendeu aos romanos, ele viu o cerco a Jerusalém, ele viu a destruição de Jerusalém, e como ele se entregou aos romanos, ele ajudou os romanos a descobrirem quais eram os pontos fracos daquela região. Ele foi levado para Roma e ele recebeu do imperador romano uma ajuda de custo para viver durante toda a sua vida. E ele então escreveu a história do povo judeu. E nessa história, Flávio Josefo relata que
Logo após terem cercado a cidade de Jerusalém, as tropas romanas foram deslocadas para outro local. Então, as tropas romanas vieram para a Judéia, cercaram Jerusalém, mas elas receberam aviso para ir para outro local. Então, elas se deslocaram, e quando elas se deslocaram, elas deram oportunidade para que os crentes em Jesus que estavam em Jerusalém fugissem para os montes, obedecendo a ordem de Jesus. Se tivessem crido no maior profeta que Deus lhes havia enviado, os judeus incrédulos saberiam que Deus os julgaria pelas suas infidelidades à aliança, pondo um fim a tudo aquilo que dizia respeito à antiga administração da aliança, o que incluía o sacerdócio levítico, o templo e a própria cidade de Jerusalém, visto que esses elementos não seriam mais necessários por ter Deus feito no sangue do seu Filho uma nova aliança. Se esses judeus incrédulos tivessem crido no maior profeta que Deus lhes enviou, eles saberiam disso. Não sabendo, ou melhor, não é que eles não sabiam, eu vou ter que depois trocar aqui. Ignorando que estavam debaixo da ira de Deus, pelas suas infidelidades à aliança e por terem rejeitado a Jesus, os judeus incrédulos, eles fizeram o contrário do que Jesus ordenou. Eles estavam como o Israel nos tempos de Jeremias. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este? Não. Deus nunca vai permitir que esses incircuncisos romanos venham e destruam a cidade santa. Deus nunca vai permitir que esses incircuncisos romanos venham e destruam o templo do Senhor. Eles fizeram o contrário do que Jesus ordenou. Os judeus crentes em Jesus fugiram. Mas os judeus incrédulos, eles entraram em Jerusalém. Eles vieram de todas as regiões e entraram em Jerusalém pensando que Deus iria providenciar socorro. Mas os seus pecados os enganaram. A sua incredulidade os enganou, porque foi nesse momento que as tropas romanas voltaram e sitiaram a cidade e por fim destruíram tudo, conforme o próprio Jesus havia profetizado 40 anos antes. Então, por ter uma aplicação bem específica do ponto de vista histórico e geográfico, a ordem de Jesus para fugir para os montes não se contrapõe à posição que nós esboçamos essa mensagem de que fugir para as montanhas, num sentido escapista, que procura se isolar do mundo e fugir da sociedade, não é uma opção viável para um discípulo de Jesus. E não sendo essa uma opção viável, a única alternativa é permanecermos firmes onde estamos. Mesmo em face da hostilidade crescente do mundo. Mas permanecer firmes e onde estamos, fazendo o que exatamente? O Salmo 11 nos fornece duas respostas complementares a essa questão. Nos versículos 1 a 3, você aprenderá que mesmo em face da hostilidade deste mundo, você deve ficar firme, restaurando os fundamentos destruídos pelos ímpios. E nos versos 4 a 7, você verá que, ao permanecer fiel à responsabilidade que Jesus te entregou, ao restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você cooperará com Jesus no seu juízo sobre os ímpios. A resposta bíblica, então, à questão levantada por Davi, no Salmo 11, versículo 3, não é fugir para as montanhas. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Certamente não é fugir para as montanhas, para se isolar do mundo e da sociedade. Se forem destruídos os fundamentos, confie em Jesus e restaure os fundamentos destruídos pelos ímpios, cooperando com Jesus no seu juízo sobre eles. O Salmo 11 começa com uma declaração da plena confiança que Davi tinha em Deus. Ele diz: no Senhor confio, no Senhor me refugio,
Porque o verbo aqui, ele literalmente significa buscar refúgio. No Senhor eu busco refúgio, no Senhor eu confio. Quando as pessoas e o mundo se tornavam hostis a Davi, Davi buscava refúgio em Deus, porque Davi confiava em Deus. E é precisamente por confiar em Deus e buscar refúgio em Deus que Davi se sente ultrajado, Davi se sente ofendido com o conselho dos seus amigos. Eu confio no Senhor, dizia Davi. Como é então que vocês se atrevem a dizer que, como um pássaro, eu devo fugir para as montanhas? A figura do pássaro que foge é usada aqui para evocar as ideias de rapidez e silêncio. Porque, como vocês sabem, os pássaros têm a capacidade de voar. E por isso mesmo eles são rápidos, eles são ágeis. Eles são difíceis de pegar. Há um tempo atrás, nós temos alguns gatos em casa, né? Há um tempo atrás, um gato nosso conseguiu pegar um pássaro. E eu tentei salvar o pássaro das garras do gato, né? A única coisa que eu tinha na mão era um conjunto de chaves, né? E eu joguei no gato. Obviamente eu joguei não para acertar no gato, mas para assustar o gato. Eu joguei perto dele. E o gato se assustou e ele deixou o pássaro escapar e o pássaro alçou o voo. Mas ainda assim, os gatos, os gatos, não sei se vocês sabem, mas os gatos domésticos, eles são a espécie de animal que mais... Como é que eu posso expressar essa ideia aqui? Eles são a espécie de animal mais mortífera que existe, num certo sentido. Porque eles são certeiros em quase todos os ataques que eles fazem, né? Um leão, por exemplo, quando ele está caçando, um leão de repente deixa fugir 80% das presas que o leão tenta alcançar, ele deixa fugir. Ele não consegue pegar. Oi? Não vão achar os gatos, né? Já os gatos não. Os gatos, eles são extremamente eficazes na sua caça. Poucas vezes eles dão um bote e eles perdem aquilo que eles estão caçando. Então os gatos, eles conseguem pegar pássaros exatamente porque eles são caçadores muito bons. Mas de uma forma geral, os pássaros são difíceis de pegar exatamente porque, tendo a capacidade de voar, eles são rápidos e ágeis. E ao mesmo tempo em que são rápidos, eles também são silenciosos. Eles não fazem muito barulho, né? Eles conseguem fugir silenciosamente, sem chamar atenção para si próprios. Os amigos de Davi, então, estavam aconselhando ele a seguir o exemplo dos pássaros e fugir para as montanhas de forma rápida e silenciosa. E Davi fica indignado, Davi fica ultrajado com esse conselho. Como vocês podem me aconselhar a fugir para as montanhas, se vocês bem sabem que eu confio no Senhor? Se vocês bem sabem que eu me refugio no Senhor? Que conselho é esse? Parece que vocês não me conhecem? Parece que vocês não sabem que eu confio em Deus? Que eu me refugio no Senhor? Como vocês podem me aconselhar a fugir para as montanhas? Antes de discutirmos por que confiar em Deus significa não fugir, nós devemos entender por qual motivo os amigos de Davi o estavam aconselhando a fugir. Isso nós vemos nos versos 2 e 3. O que estava acontecendo é que os ímpios armavam emboscadas para prejudicar, roubar e matar aos retos de coração. Versículo 2: Eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Os ímpios são aqueles que desobedecem à lei de Deus de forma reiterada e prepotente. Já os retos de coração são os fiéis a Deus, aqueles que obedecem à lei de Deus com humildade e persistência. O verso 2 fala dos ímpios preparando os seus arcos e ajeitando as suas flechas para as escondidas e no escuro da noite atirarem nos retos de coração. E é óbvio que essa imagem aqui não deve ser entendida de forma literal.
Não é que de fato haviam ímpios lá armando arcos para atirarem nos cetros. Não. Isso aqui é uma imagem que nos leva a entender todas as maldades traiçoeiras que os ímpios cometiam contra os retos de coração. E o objetivo dos ímpios aqui, no Salmo 11, ele não é claro, tá? Eu afirmei antes que eles queriam roubar os retos de coração, né? Da onde eu tirei isso? Bom, eu tirei isso do contexto maior aqui, do contexto literário, né? Porque no Salmo 11 não fica claro qual é o objetivo deles, mas no Salmo 10 nós temos novamente os ímpios atentando contra os pobres, atentando contra os retos de coração. Salmo 10, versículo 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Então aqui eu estou imaginando que o contexto literário do Salmo 11, que é o Salmo 10, indica qual é o objetivo dos ímpios do Salmo 11. Eles estão atentando contra os pobres, eles estão atentando contra os retos de coração para roubarem e matarem aos pobres e retos de coração. E era de se pensar, era de se esperar que numa situação dessas, numa situação em que os ímpios estão atentando contra os retos, em que os ímpios estão atentando contra os pobres, era de se esperar que as autoridades civis cumprissem o dever que Deus lhes deu, de proteger os bons, os que obedecem a Deus, e punir os maus, os que desobedecem a Deus. Era de se esperar que isso acontecesse, mas não era isso que estava acontecendo, porque os fundamentos que resguardavam aquela sociedade foram destruídos. Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo contra aqueles que atentam contra ele? Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo contra aqueles que atentam contra ele para matá-lo e para roubá-lo? Os fundamentos foram destruídos, de modo que os bons que deveriam ser protegidos não estavam sendo protegidos, e os maus que deveriam ser punidos não estavam sendo punidos. E o que são esses fundamentos aqui que foram destruídos? Esses fundamentos são as ordenanças de Deus pelas quais Deus organiza e governa as sociedades humanas. Os fundamentos são as ordenanças de Deus pelas quais ele organiza e governa as sociedades humanas. Um desses fundamentos, pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas, é a sua ordenança de que os governos humanos possuem uma única responsabilidade e atribuição: proteger os bons, segundo aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, e punir os maus, de acordo com aquilo que a mesma lei de Deus afirma ser mal. E isso eu afirmo com base em Romanos 13. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas são destruídos, os justos, os retos de coração, aqueles que fazem o bem em obediência à lei de Deus, eles não têm a quem recorrer, né? Porque eles vão procurar as autoridades civis, mas eles vão descobrir que as próprias autoridades civis se tornaram ímpias. Eles vão descobrir que as próprias autoridades civis rejeitam a lei de Deus. Eles vão descobrir que as próprias autoridades civis estão por trás da perseguição deles.
quando os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas são destruídos, os justos, os retos de coração, aqueles que fazem o bem, não têm a quem recorrer. Não tem a quem recorrer, porque não há quem faça justiça. Não há quem os proteja contra os maus, ou dos maus. E é interessante notarmos que a leitura que estamos fazendo aqui do Salmo 11 vai contra tudo aquilo que possa ser chamado de teologia dos dois reinos. E você provavelmente jamais ouviu essa expressão, teologia dos dois reinos. Há vários tipos de teologia dos dois reinos que diferem entre si, mas todas elas têm em comum a seguinte ideia: existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. Por isso, dois reinos. Há um reino neste mundo sobre o qual Jesus tem autoridade, e há um outro reino sobre o qual Jesus não tem autoridade nenhuma. E você com certeza está pensando, não, mas não é possível. Isso, um discípulo de Jesus jamais afirmaria que existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance e do controle e da autoridade e da jurisdição de Jesus. Nós daremos aqui 3 ou 4 exemplos que vão mostrar que, na verdade, é muito fácil e comum que os crentes façam isso, que os crentes limitem o alcance da autoridade de Jesus. Por exemplo, nós podemos, de repente, imaginar que Jesus só tenha autoridade sobre 10% da nossa renda. Não. Jesus só tem autoridade sobre 10% da minha renda. Né? Porque Jesus ordena que seja dado o dízimo, então ele só tem autoridade sobre o dízimo, sobre 10% da minha renda. Jesus não tem autoridade sobre os outros 90% da minha renda. Eu posso fazer o que eu bem entender com os outros 90% da minha renda. Você percebe que ao pensar dessa forma, eu estou criando elementos que estão fora da autoridade de Jesus? Jesus só tem autoridade sobre 10% da minha renda. Jesus não pode determinar como eu vou usar os outros 90%. 10% é de Jesus. Tudo bem, eu vou dar o dízimo, 10% é de Jesus. Mas o resto é meu. O resto eu faço o que eu bem entendo. Eu criei 2 reinos, né? Jesus tem autoridade sobre 10%. Os 90% restantes, sobre esse Jesus não apita nada. Sobre esse Jesus não tem autoridade nenhuma. E nós extrapolamos esse pensamento. Como consequência, nós pensamos que a autoridade de Jesus nada tem a ver com a economia das nações, né? Se Jesus não tem nada a ver com os 90% restantes da minha renda, certamente Jesus não tem nada a ver com a economia do Brasil. Certamente Jesus não tem nada a ver com a economia dos Estados Unidos ou com a economia mundial. Jesus não tem nada a ver com a economia das nações e como essa economia deve ser administrada. E, por consequência, nós entregamos ela ao Estado, né? Vamos pensar que depois da redemocratização do Brasil, nós entregamos essa economia ao Sarney, depois ao Collor, o Collor foi empichado, entregamos ao Itamar Franco, se eu não me engano, o FHC era ministro da Fazenda, do Itamar Franco, não sei. Ele se candidata à presidência, nós entregamos a economia ao Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos consecutivos, depois por 2 mandatos consecutivos ao Lula, depois por 2 mandatos consecutivos à Dilma. Aí a Dilma é empichada, nós entregamos por 2 anos ao Temer, aí depois entregamos ao Bolsonaro e agora ao Lula de novo.
Ó, Lula, tu resolve a economia, porque a economia do Brasil não tem nada a ver com Jesus. Tu resolve a economia. Nós pensamos que a autoridade de Jesus sobre a saúde se limita aos milagres que ele realizou durante seu ministério terreno e aos milagres que ele continua realizando hoje mediante seu Espírito Santo. Como consequência, nós jamais consideramos o que a lei de Deus possa nos ensinar acerca de como a saúde pública deve ser gerida. E nós entregamos a saúde pública ao Estado. Não, Jesus não tem nada a ver com a saúde pública. Isso é o Estado que vai cuidar. Nós pensamos que a autoridade de Jesus como professor se limita à igreja, se limita a isso que está acontecendo aqui, a pregação da palavra de Deus. Jesus como professor só tem a ver com a pregação da palavra de Deus. Jesus como professor só tem a ver com a pregação do evangelho. De modo que se nós quisermos discutir matemática, física, química, biologia, a psicologia humana, nós não devemos procurar Jesus, não, nós devemos procurar outros mestres, porque a autoridade de Jesus como professor só diz respeito à pregação da palavra de Deus. E como consequência, nós entregamos os nossos filhos, em primeiro lugar, nós entregamos as escolas e as universidades ao Estado, e então nós entregamos os nossos filhos para serem educados pelo Estado. Porque a autoridade de Jesus como professor só diz respeito à pregação do evangelho. De novo, dois reinos, né? Jesus tem autoridade como professor apenas sobre a pregação do evangelho, mas com respeito ao ensino da matemática, física, química, anatomia do corpo humano, sexualidade humana, psicologia humana, sobre isso Jesus não tem autoridade como professor. Nós pensamos que para Jesus o único trabalho que verdadeiramente importa é o trabalho pastoral. E que os demais ofícios são inferiores ao ministério pastoral. Como consequência, nós desconsideramos tudo o que a palavra de Deus nos ensina acerca das relações trabalhistas. E nós entregamos ao Estado o dever de gerenciar e arbitrar sobre as relações trabalhistas. E nós poderíamos nos estender a muitas outras áreas, a muitas outras esferas que integram a nossa vida neste mundo criado por Deus, mas propositadamente nós vamos nos limitar a essas 4: economia, saúde pública, educação e relações trabalhistas. Normalmente nos passa desapercebido que quando Jesus afirmou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus realmente estava afirmando que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Nós não levamos a sério isso. Quando Jesus afirma toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, Jesus estava afirmando que todos os aspectos deste universo estão debaixo da sua autoridade e jurisdição. Tudo o que ocorre neste mundo, tudo o que é feito neste mundo, está debaixo da autoridade e da jurisdição de Jesus, incluindo a economia das nações, incluindo a saúde pública, incluindo a educação, incluindo as relações trabalhistas e todas as demais coisas. Tudo isso está debaixo da jurisdição de Jesus. Mas como o mundo rejeita a autoridade que Jesus recebeu de impor sobre as nações a lei de Deus como o padrão pelo qual cada aspecto da existência humana deve ser governado, como o mundo rejeita essa autoridade de Jesus, os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa as sociedades estão sendo esquecidos e destruídos. Assim como nos dias de Davi, assim como nos dias em que Davi escreveu o Salmo 11. O que me leva a entender que Davi escreveu esse salmo enquanto ele não tinha
assumido a sua posição como rei. Certamente Davi aqui, ele recebe o conselho de fugir para a montanha com um pássaro em função das perseguições de Saul, né? E Davi percebe, pô, os fundamentos foram destruídos, porque eu não tenho a quem apelar. As autoridades de Israel, os juízes de Israel, eles nada podem fazer a favor de mim, eles não podem me defender de Saul. Eu procuro o sacerdote lá e Saul vem e mata todos os sacerdotes, 70 sacerdotes foram mortos simplesmente porque o sacerdote permitiu que Davi comesse o pão da proposição. E entregou a Davi a espada de Golias. Quer dizer, os fundamentos estavam destruídos. Davi não via saída. O que o justo pode fazer quando os fundamentos são destruídos? E infelizmente os ímpios, agora eu falo de nós aqui, não que nós sejamos ímpios, né, mas eu quis dizer que eu falo do nosso contexto. Infelizmente os ímpios não são os únicos culpados pela destruição dos fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade. Quando a igreja esquece ou despreza que a autoridade de Jesus vai muito além das questões ditas religiosas, entre aspas, porque a autoridade de Jesus não se limita apenas ao céu, a autoridade de Jesus se estende do céu à terra, permeando todos os aspectos da existência humana. Quando a igreja esquece ou despreza isso, a própria igreja coopera com os ímpios na destruição dos fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade. Como a igreja, por exemplo, poderá erguer a sua voz profética contra os políticos e economistas corruptos que administram a economia do Brasil, quando a própria igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus nos céus e na terra nada tem a ver com a economia das nações? Se Jesus não tem nada a dizer acerca da economia das nações, então nós não temos autoridade para chamar políticos e economistas de corruptos. Porque eles só são corruptos porque eles estão corrompendo aquilo que Jesus ordena na sua palavra. Mas se Jesus não tem nada a dizer acerca da economia do Brasil, os políticos e economistas não são corruptos. Esses dias eu estava vendo um videozinho em que um determinado pastor americano, ele estava falando, ele estava dando um exemplo de como muitas vezes os crentes pregam a palavra de Deus, mas uma forma muito, digamos assim, a pregação parece ser extremamente e fugiu a palavra aqui. A pregação ela parece ser extremamente certeira, né? Então lá nos anos 80, nos anos 90, quando todo mundo estava com medo da AIDS, né? O crente chegava no incrédulo para pregar o evangelho e ele chegava dizendo: sabia que Jesus tem a solução para a AIDS? Ou então no período da Guerra Fria, né? Quando todo mundo estava com medo que ou os Estados Unidos ou a União Soviética iria apertar o botão e iria acontecer uma guerra atômica, né? O crente chegava no incrédulo e dizia: sabia que Jesus tem a solução para o conflito atômico? Aí o incrédulo ficava interessado. Como assim Jesus tem a solução para a AIDS? Como assim Jesus tem a solução para o conflito atômico? Aí o crente, em vez de apontar a solução de Jesus para o conflito atômico e para a AIDS, ele, não, eu só falei isso para chamar a tua atenção.
Não, Jesus tem a solução para a AIDS. Sabe qual é a solução para a AIDS? Em primeiro lugar, é fidelidade nas relações sexuais, né? A pessoa não pode ficar simplesmente tendo relações sexuais com quem ela bem entender. Ela tem que ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge. E se isso ocorre, não apenas as AIDS, mas na verdade todas as doenças sexualmente transmissíveis são resolvidas, né? Jesus tem a solução para AIDS. Basta que as pessoas obedeçam a palavra de Jesus com respeito à sexualidade humana. Só que o crente, ele fazia toda essa propaganda, sabia que Jesus tinha a solução para AIDS, mas aí o incrédulo ficava interessado, mas em vez de dar a solução, o crente não falava a solução. Ele, não, eu só usei essa frase de efeito aqui para chamar a tua atenção. Não, Jesus tem a solução para todos os problemas que existem no planeta Terra. Então, como a igreja vai erguer a sua voz profética contra os políticos e economistas corruptos que administram a economia, quando a própria igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus não tem nada a ver com a economia das nações, entregando deste modo a economia ao Estado? Como a igreja poderá repreender os governos que querem forçar tratamentos médicos ainda não testados, como as vacinas contra a Covid? Quando a própria igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus não tem nada a ver com a administração da saúde pública, entregando essa administração ao Estado. Ah, não, tu não podes obrigar a fazer a vacina da Covid porque nem foi testado direito e a gente está vendo que um monte de pessoa que recebeu essas vacinas estão desenvolvendo câncer de forma extremamente rápida. E pessoas jovens estão morrendo com problemas do coração. Vocês não podem nos forçar a tomar essas vacinas. Mas essa mesma pessoa que diz que o governo não pode forçar as pessoas a tomar a vacina, essa mesma pessoa diz que Jesus não tem nenhuma autoridade sobre o modo como a saúde pública deve ser gerenciado. Por exemplo, olha só. Muito se reclamou que durante a pandemia, né, a economia foi bagunçada exatamente porque todo mundo foi proibido de trabalhar, né? Com exceção daquelas funções que eram consideradas essenciais, todo mundo foi proibido de trabalhar. A lei de Deus, ela afirma o que deve ser feito quando ocorre algum tipo de doença que é transmitida. Né? A Bíblia fala quando alguém tiver lepra, por exemplo. Imagina o povo de Israel, né? Começa a dar um surto de lepra. Todo mundo vai ficar em casa agora. Ninguém vai trabalhar mais. Não, a lei de Deus dizia, isola as pessoas que estão com lepra. Elas vão se isolar e o resto continua vivendo a vida normal. Se a lei de Deus tivesse sido considerada durante a pandemia, muitas pessoas não teriam perdido o emprego naquele período. Muitas empresas não teriam fechado, porque muitas empresas fecharam, né? Porque imagina só, tu obriga a empresa a não abrir, nem todo empresário é milionário, né? Nem todo empresário é bilionário. Às vezes o cara tá lá mantendo a empresa com pouco dinheiro. Tu obriga o cara a fechar por 2, 3, 4, 5 semanas, vários meses direto, o cara vai falir. Mas não. Jesus não tem nada a ver com a administração da saúde pública. Não. Jesus só cuida das questões religiosas. Jesus só tem autoridade nos céus. Jesus não tem autoridade na terra. Na prática é isso que nós estamos afirmando. Jesus não tem autoridade na terra. Jesus só tem autoridade nos céus. Como a igreja poderá condenar a escola, né, o sistema de educação pública por deturpar a educação dos seus filhos, quando foi a própria igreja que limitou a autoridade de Jesus ao ensino religioso?
quando foi a própria igreja que disse, não, Jesus não tem nada a ver com escola, Jesus não tem nada a ver com universidade, a universidade, a escola, vamos entregar isso para o Estado e vamos entregar os nossos filhos para serem educados para o Estado. Bom, alguém já disse que se você entrega os teus filhos para serem educados por César, não será surpresa quando você perceber que eles dobraram o joelho diante de César e não diante de Jesus. Você entregou eles a serem educados por César? O que tu esperava que fosse acontecer? Que César ensinasse eles a servirem a Jesus? Não. César vai ensinar eles a servirem a César. Como a igreja poderá condenar o comunismo na sua tentativa constante de fomentar a guerra de classes e outras guerras sociais, quando a própria igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus nada tem a ver com as relações trabalhistas? Entregando dessa forma ao Estado o dever de gerenciar e arbitrar sobre as relações trabalhistas. E talvez você esteja pensando que o que está sendo dito aqui é que a igreja como tal é que deve se ocupar dessas coisas. Mas não é isso que estamos afirmando aqui. Quem afirma isso são os integralistas católicos, né? O integralismo católico ensina, ou não apenas ensina, mas de fato tenta sujeitar toda a realidade e todos os aspectos da vida humana à Igreja Romana. É isso que o integralismo católico faz. E não é isso que nós estamos ensinando. Nós não estamos ensinando que a igreja, como tal, deva arbitrar sobre todas essas coisas. Não. O que nós afirmamos é que Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, determinou, na sua palavra, princípios que devem governar cada esfera que integra as nossas existências neste mundo. O nosso objetivo não é sujeitar todas as coisas à igreja, não. O nosso objetivo é sujeitar todas as coisas a Jesus. Esse é o nosso objetivo. E aqui eu vou sair um pouquinho do manuscrito para entender exatamente o que nós estamos, qual é a ideia por trás daquilo que está sendo dito aqui. É necessário que você entenda aquilo que Abraham Kuyper, que foi um teólogo e estadista holandês, aquilo que ele sistematizou em termos do governo de Jesus sobre todas as coisas. Abraham Kuyper, ele criou o conceito de esferas de autoridade. Esferas de autoridade. Então, nós temos 3 esferas básicas de autoridade: a família, a igreja e o Estado. A família, a igreja e o Estado. Cada uma dessas esferas se submetem a Jesus. A família se submete a Jesus, a igreja se submete a Jesus e o Estado se submete a Jesus. A família não interfere na igreja e a igreja não interfere na família, porque são esferas distintas. Da mesma forma, a igreja não interfere no Estado e o Estado não interfere na igreja, porque são esferas distintas. Cada uma dessas esferas se submete a Jesus. O ministro do Evangelho, ele tem a responsabilidade de dizer para o chefe de família: é tua responsabilidade cuidar do bem-estar espiritual da tua família. Não é a igreja que vai cuidar dos teus filhos, não. Não é o Estado que vai cuidar dos teus filhos, não. É tu que vai cuidar dos teus filhos. Porque é isso que Jesus ordena. O ministro da palavra, ele também vai dizer para o magistrado civil: é tua responsabilidade proteger os bons e punir os maus, de acordo com a lei de Deus. Não é a igreja que vai determinar qual é o magistrado civil que vai assumir pelos próximos 4 anos, não.
Não é como ocorria na Idade Média, não é o Papa escolher qual vai ser o próximo rei da França ou o próximo rei da Inglaterra. Não. É o ministro da palavra, da mesma forma como ele diz para o pai de família. É tua responsabilidade diante de Jesus cuidar do bem-estar espiritual da tua família. Ele também vai apontar para o magistrado civil e vai dizer: é tua responsabilidade diante de Jesus proteger os bons e punir os maus. E dessas esferas nós podemos derivar as outras, né? A esfera da economia. A esfera da economia, ela deve ser distinta da esfera do Estado, porque, como nós afirmamos antes, em Romanos 13, Paulo não diz nada acerca da economia, né? Então, não pertence aos governantes humanos cuidar da economia. A nossa missão não é sujeitar o mundo e todos os aspectos da vida humana a uma igreja. A nossa missão é sujeitar todas as nações e todos os aspectos da vida humana neste mundo a Jesus. Cabe à igreja discipular as nações e ensiná-las a obedecer tudo o que Jesus ordena na sua palavra, incluindo os princípios que devem governar cada aspecto da nossa existência nesse mundo, que são os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa as sociedades humanas, de que fala o Salmo 11. Mas a igreja tem pecado nesse aspecto, porque ela tem assumido os vários tipos de teologia dos dois reinos, né? A igreja passou a ensinar que a autoridade de Jesus, na prática, se limita aos céus, se limita às questões religiosas. Como consequência, a igreja foi conivente com o Estado quando o Estado assumiu prerrogativas e funções que nunca foram ordenadas por Jesus. E é por isso que agora muitos pais crentes ficam desesperados, imaginando o que é que as escolas estão ensinando para os seus filhos. Bom, se desde o início a gente tivesse levado a autoridade de Jesus sobre a educação a sério, nós não estaríamos nessa circunstância difícil, né? Esses dias, acho que foi essa semana, eu vi, acho que foi aqui na região, não sei se Novo Hamburgo, ou então na região aqui, eu vi a notícia de acho que era uma creche, em que as tias, né, as mulheres lá responsáveis por cuidar das crianças, estavam maltratando as crianças, inclusive nenês de um ano e pouco. E eu pensei o seguinte: bom, é fácil de resolver isso, é fácil de resolver todo e qualquer tipo de abuso que ocorre em creches contra as crianças. Basta que os pais comecem a cuidar dos seus filhos. Basta que os pais comecem a obedecer a Jesus, né? Se os pais começarem a obedecer a Jesus, não terceirizarem a educação dos seus filhos, ninguém vai fazer mal pro teu filho. Você não vai precisar se preocupar. Ai, será que as tias lá da creche estão maltratando o meu filhinho de 1 ano? Será que a babá que eu contratei tá maltratando o meu filhinho que eu deixei com ela? Não, você não vai precisar se preocupar com isso, porque é você que está cuidando do filho. Pronto, resolvido o problema. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Por que tu tem que trabalhar? Ah, não, tem que trabalhar porque eu tenho que... A nossa família se acostumou a esse estilo de vida que nós estamos vivendo. Bom, então, na verdade, tu está dizendo que tu está sacrificando o teu filho no altar de Mamon. É isso que você está fazendo. Assim como os judeus lá no Antigo Testamento sacrificavam os seus filhos a Moloque, você está sacrificando o teu filho ao dinheiro, ao estilo de vida que você ficou acostumado.
Uma coisa é realmente assim, ó, se aquela família vai passar fome, daí dá para se entender os dois pais trabalharem fora. Mas, na verdade, se a gente for considerar que a igreja teria a responsabilidade, então, de ajudar aquela família, pensando numa família crente, né? Nem essa seria uma desculpa boa, então, né? Porque a igreja diria, não, irmã, nós não vamos permitir que a irmã deixe o filho, a filha da irmã aos cuidados de pessoas que, de repente, a irmã não sabe se vai cuidar bem ou não, né? Dessa criança. Nós vamos aqui juntar, vamos fazer um rancho, vamos ajudar vocês para que vocês não passem fome. Então a irmã, a irmã, o irmão vai trabalhar fora, né? Vai lá, mesmo que está ganhando pouco, mas vai lá trabalhar e a gente ajuda aqui para não passar fome, para a irmã poder cumprir a missão que Deus deu a ela de cuidar dos filhos. A igreja, ao limitar a autoridade de Jesus apenas aos céus, foi conivente com o Estado quando o Estado assumiu as prerrogativas e funções nunca ordenadas por Jesus. E não é à toa, então, que o mundo está cada vez mais anticristão. A própria igreja se uniu aos ímpios para negar a absoluta autoridade de Jesus sobre céus e terra. A própria igreja se uniu aos ímpios para destruir os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade. Repetindo aqui as palavras daquele estudioso cristão que nós citamos na introdução. O mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem irão para o céu. O que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida, aqui e agora, ameaçando deste mundo as suas estruturas de poder. O mundo e o diabo não se importam se você confessa que Jesus tem toda a autoridade nos céus. Mas o mundo e o diabo tremem quando a igreja afirma que a autoridade de Jesus não está limitada aos céus, mas se estende também à terra, tocando todos os aspectos da existência humana. E o mais trágico é que a igreja ajudou os ímpios na destruição desses fundamentos, pelos quais Deus ordena e governa a sociedade. E agora a igreja ela se uniu aos ímpios na destruição desses fundamentos e agora a igreja está pedindo para sair, como se diz por aí. Ah, não, 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 Jesus tem que voltar logo porque está difícil. Por que está difícil? Está difícil porque tu negou que Jesus tem autoridade sobre a terra também. É por isso que está difícil. Teve um pastor que usou uma ilustração que é mais ou menos o seguinte, olha, você entra numa loja, você está observando lá tudo que está no mostruário e tudo, e de repente você pega uma peça, uma peça de vidro, por exemplo, e você olha o preço e você diz, não, é muito caro, eu não vou poder comprar isso aqui. E você está prestes a colocar de volta na prateleira, mas escorrega da tua mão, cai no chão e quebra. Você não pode simplesmente dar meia volta e sair da loja, né? Se você estragou, você vai ter que pagar, né? Se você quebrou, você vai ter que pagar o prejuízo. Sendo que a igreja se uniu aos ímpios para destruir os fundamentos pelos quais Deus governa a sociedade, pelos quais Deus organiza a sociedade, não faz muito sentido a igreja dizer, ai Jesus, volta logo, porque está difícil. Não, a igreja participou da destruição, pois agora a igreja vai ter que pagar o que ela fez. Pagar no sentido de consertar o mal que ela causou.
Não é ficar querendo fugir para as montanhas, querer ficar de forma idólatra, desejando a volta de Jesus, porque tu não quer ter que consertar aquilo que tu ajudou a estragar. Se para Davi fugir para as montanhas não era uma opção viável, porque ele confiava em Deus, porque ele se refugiava em Deus, fugir para as montanhas também não é uma opção viável para os crentes, para os cristãos, para a igreja. A igreja deve se arrepender por ter assumido esses vários tipos de teologia dos dois reinos, por ter limitado a autoridade de Jesus apenas aos céus e não à terra. Então a igreja vai ter que trabalhar e correr atrás do prejuízo. A igreja formada por aqueles que creem em Jesus deve crer que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deve crer que Jesus recebeu toda a autoridade não apenas nos céus, mas também na terra. E crendo que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, a igreja foi chamada para marchar por este mundo como um exército. Ao pregar o evangelho, a igreja não deve pensar que o seu trabalho... Muitas vezes nós fazemos isso. Ao pregar o evangelho, nós pensamos que o trabalho é... O trabalho da pregação do evangelho é convencer as nações, é convencer as pessoas a votarem em Jesus como seu presidente. Não, a pregação do evangelho não é convencer as pessoas a votarem em Jesus. Não, a pregação do evangelho é o anúncio de que existe um novo rei. Essa é a pregação do evangelho. Um novo rei subiu ao trono, quer você goste, quer você não goste. Essa é a pregação do evangelho. A pregar o evangelho, a igreja deve se portar como embaixadora enviada por Jesus, que anuncia a chegada de um novo rei, que anuncia a coroação de um novo rei, ao qual as nações devem completa submissão. Por que se enfurecem as nações e os povos? Imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Nós não queremos que Jesus lide com a economia, com a saúde, com as relações trabalhistas. Não, vamos romper esses laços, vamos sacudir de nós essas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei e vocês têm que lidar com isso. Eu construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião e vocês têm que lidar com este novo rei que foi coroado. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. O Senhor me disse. Aqui é o rei falando, né? O rei ungido falando. O rei ungido falando aquilo que o Senhor disse a ele: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E Paulo cita isso aqui em Atos 13, se não me engano, com respeito à ressurreição de Jesus, né? Na ressurreição de Jesus, quando Jesus recebe toda a autoridade nos céus e na terra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, peça e eu te darei as nações por heranças e as extremidades da terra por tua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, né? Prefeitos de Novo Hamburgo, os vereadores, o governador do estado, deputados federais, senadores, deputados federais, deputados estaduais, não sei, eu citei antes, não sei, juízes do STF, agora, pois, ó reis, o Lula, o Trump, todos, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com temor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A pregação do evangelho é o anúncio de que há um novo rei. Não é tentar convencer as pessoas a aceitarem Jesus, não. É levarem as pessoas a se submeterem ao novo rei que subiu ao trono, que foi ungido por Deus sobre o trono de Davi.
A igreja não foi chamada para fugir para as montanhas, a igreja foi chamada para discipular e disciplinar as nações debaixo da autoridade de Jesus. Em Lucas capítulo 4, Jesus está em Nazaré, desculpe, e ele entra numa sinagoga, e então é dado a ele a oportunidade de falar, e Jesus pega o rolo do profeta Isaías, e Jesus abre naquilo que nós chamamos hoje de Isaías, capítulo 61. E Jesus começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus leu esses versos em Lucas capítulo 4. E a continuação de Isaías 61 é a seguinte: eles, quem são eles? Eles foram os pobres a quem foram pregadas as boas novas. Eles são os quebrantados de coração que foram curados. Eles são os cativos que foram libertados. São os algemados que foram postos em liberdade. Eles eram aqueles que foram consolados pelo seu choro. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles reconstruirão as antigas ruínas. Eles restaurarão os lugares anteriormente destruídos. Eles renovarão as cidades arruinadas que foram destruídas de geração em geração. Essa é a missão da igreja. Restaurar as antigas ruínas, reconstruir as antigas ruínas, restaurar os lugares anteriormente destruídos, renovar as cidades arruinadas. Cristo derramou o seu sangue sobre a cruz, não para meramente salvar indivíduos, mas para reconciliar com Deus todas as coisas que estão nos céus e na terra. O que inclui necessariamente as sociedades humanas e todas as nações existentes, todos os povos existentes, todas as etnias, todas as línguas, todas as culturas. Quando os fundamentos pelos quais Deus governa e organiza a sociedade estão destruídos, o que poderá fazer o justo? O justo deverá permanecer firme neste mundo, reedificando os fundamentos destruídos pelos ímpios por meio da pregação do Evangelho, por meio do sal e da luz que emanam da sua presença neste mundo. Porque por qual razão Jesus diria que os seus discípulos são sal da terra? Né? Por qual razão Jesus diria que os seus discípulos são luz do mundo? Se não é de fato para que essa luz e esse sal tenham a sua devida ação. Se foi apenas um jogo de palavras, então não tem nenhum problema a igreja que é a luz deixar de iluminar, né? Não tem nenhum problema os crentes que são o sal da terra perderem o seu sabor. Em vez de fugir para as montanhas, você deve confiar no Senhor e restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios. E como é que você vai fazer isso? Comece consigo mesmo. Comece consigo mesmo. E então avance para o núcleo familiar do qual você faz parte. E então prossiga para os ambientes que você frequenta, dentre os quais a tua vizinhança, o teu bairro, as casas, os teus familiares e amigos, o teu ambiente de trabalho e assim por diante.
Comece consigo mesmo, te submetendo de forma completa e absoluta ao que Jesus ordena na sua palavra. Porque, afinal de contas, não faz sentido você reclamar dos políticos corruptos se você mesmo se corrompe ao desobedecer a palavra de Deus. Né? Será o sujo falando do mal lavado. Deus já está lá no céu também, eu estou vendo, tu está falando mal do político, mas tu tá que nem o político, cara. Tu também tá te corrompendo, tu também tá pecando. É o cara que tá com a trave na frente do rosto, na frente dos olhos, tentando tirar o cisco do olho do outro. Não. Começa contigo. Te submete de forma completa e absoluta ao que Jesus ordena na sua palavra. Ao mesmo tempo que você faz isso, ao mesmo tempo que você se submete de forma completa e absoluta ao que Jesus te ordena na sua palavra, assegure-se de que o núcleo familiar do qual você faz parte também esteja se submetendo a Jesus de forma completa e absoluta. Não seja como Adão. Aqui eu estou falando aos homens. Não seja como Adão. Adão permitiu que a sua esposa viesse a crer e a praticar coisas que se opunham às ordens de Deus. Adão permitiu que a sua esposa viesse a crer e a praticar coisas que se opunham ao que Deus havia ordenado. Você foi chamado para ser melhor do que Adão. Você foi chamado para imitar não o primeiro Adão, e sim o segundo Adão. Jesus jamais permitia que as pessoas crescem e praticassem coisas que se opunham à palavra de Deus, né? Jesus via pessoas falando coisas que contrariavam a palavra de Deus e Jesus dizia, está errado, não é assim. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu teve uma revelação grandiosa da parte de Deus, mas agora tu está te comportando como Satanás. Tu está contrariando os propósitos de Deus, Pedro. Com essas suas palavras aí, tu está crendo coisas que se contrapõem à palavra de Deus. E eu não posso permitir que tu continue crendo em coisas que contrariam a palavra de Deus. Você foi chamado para imitar não o primeiro Adão, e sim o segundo Adão. Então, não permita que a tua esposa venha a crer e praticar coisas que se opõem ao que Jesus ordena na sua palavra. Se você vê a esposa crendo em coisas que contrariam a palavra de Deus, deve falar, está errado. Ah, mas a minha esposa vai brigar comigo. Bom, sim, vai brigar contigo. E você deve dizer para ela, você está errado, você já estava errada e agora está piorando o erro, porque tu não deveria estar brigando comigo porque eu estou dizendo que tu está errada. Cometeu o segundo erro. O primeiro eu te repreendi e o segundo agora vou ter que te repreender de novo porque tu não devia ficar brava comigo quando eu estou cumprindo a minha responsabilidade. Tu queres um marido frouxo? Um marido que não está nem aí para o teu bem espiritual e para o bem espiritual dos nossos filhos? Ou tu quer um marido que se importa com todas essas coisas? Se tu quer um marido frouxo, tu casou com um homem errado. Porque eu não sou frouxo. É isso que você deve dizer. Você não deveria querer um marido frouxo. Porque se você quer um marido frouxo, eu casei com a mulher errada. Eu deveria ter casado com uma mulher que não quisesse um marido frouxo. Não permita que os teus filhos venham a crer e praticar coisas que se opõem ao que Jesus ordena na sua palavra.
E já que falamos de maridos frouxos, né? Se o teu marido é frouxo e não assume as responsabilidades que Jesus lhe outorgou de ser o cabeça da sua família e sacerdote do seu lar, chame ele a essa responsabilidade. Diga, olha, eu não casei para ter como marido um homem frouxo como tu está sendo. Me desculpe, eu não queria ter que estar te ofendendo, mas talvez a única forma de te chamar a atenção é te ofender, chamando de trouxa, porque tu está sendo um trouxa, um frouxo. Chame ele a essa responsabilidade. Não permita que nem ele e nem os teus filhos, aqui eu estou falando no contexto em que a mulher percebe que ela casou com um cara frouxo, né? Chame ele a essa responsabilidade, não permite que o marido nem os filhos venham a crer e praticar coisas que se opõem ao que Jesus ordena na sua palavra. Por alguma razão, peraí. Assegure-se, ao mesmo tempo que você se assegura de estar... ao mesmo tempo que você se assegura de estar se submetendo a Jesus em todas as áreas, ao mesmo tempo que você se assegura que o núcleo familiar ao qual você pertence está se submetendo a Jesus em todas as áreas, é necessário que você também se assegure que as pessoas que moram na tua vizinhança, no teu bairro, os teus familiares, os teus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, assim por diante, todas as pessoas com as quais você mantém contato, é necessário que você se assegure que elas estejam se submetendo de forma completa e absoluta ao que Jesus ordena. Nós tratamos disso algumas semanas atrás, quando nós pregamos o Salmo 8, pregação intitulada Influencie e Domine os Ambientes por Você Frequentados, mas em suma pregue o evangelho a todas as pessoas com as quais você mantém contato. Pregue o evangelho a todas as pessoas com as quais você mantém contato. Ordenando que elas se submetam a Jesus mediante seu arrependimento de pecados e fé nele. Ao pregar deste modo a Jesus, você anunciará o senhorio de Jesus sobre todas as esferas que integram a nossa existência neste mundo. E ao pregar deste modo o evangelho, você demonstrará confiança em Jesus e você restaurará os fundamentos destruídos pelos ímpios. Porque você está trazendo salvação a várias pessoas, essas pessoas também trarão salvação a outras pessoas, e daqui a pouco a sociedade, quando existir um número suficiente de pessoas naquela comunidade, naquela sociedade, as mudanças começarão a se mostrar. De repente você vai perceber que não é mais inseguro sair de noite por aí. Por que não? Por que não é mais inseguro? Porque de repente uma parte considerável daquela região da cidade foi convertida a Jesus. Há relatos, por exemplo, de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, em que as forças policiais elas foram destituídas. Porque os policiais estavam lá, sentados na delegacia, sem fazer nada, porque não acontecia nenhum crime mais. Isso, se não me engano, foi no primeiro grande despertamento lá nos Estados Unidos. Não tinham o que fazer. Porque não ocorriam mais crimes. Ninguém mais vinha à procura da polícia pedindo socorro. As forças policiais elas foram destituídas, porque não precisava mais da polícia. A gente imagina ser impossível uma sociedade, né, sem a polícia, mas isso já aconteceu. De uma forma limitada lá nos Estados Unidos, mas aconteceu. Se ao menos a igreja acreditasse que Jesus tem toda a autoridade, não apenas nos céus, mas também na terra.
Em função do horário, obviamente, eu não vou conseguir completar essa pregação aqui, né? Mas acho que nós conseguimos cobrir um bom tanto. Você demonstrará confiança em Jesus ao pregar deste modo o evangelho, né? Anunciando a chegada de um novo rei, não tentando fazer as pessoas receberem Jesus. Não. Anunciando a chegada de um novo rei ao qual as pessoas são obrigadas a se submeterem, e se elas não se submeterem, elas receberão um castigo eterno. Não é um convite, porque o convite, se a pessoa recusa o convite, não tem consequência nenhuma. Né? Se alguém me convida para um casamento, mas eu recuso o convite, eu resolvo não ir, não há consequência nenhuma para essa recusa. Mas se agora eu estou obrigado a fazer algo e eu rejeito essa obrigação, há consequências para minha rejeição, né? Para eu ter rejeitado a obedecer aquilo que foi ordenado a mim. Então, ao pregar o evangelho deste modo, você demonstrará confiança em Jesus e você restaurará os fundamentos destruídos pelos ímpios. Então, o que fazer quando os fundamentos são destruídos? Não se deixe alarmar por aqueles que querem monetizar o medo dos crentes. Não. Rejeite esse alarmismo, rejeite o catastrofismo e simplesmente seja fiel a Jesus. Não há nenhum segredo, de fato. Uma vida fiel de obediência a Jesus é a solução para tudo. Restaure os fundamentos destruídos pelos ímpios. Amém.